O evangelho de hoje é segundo João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e depois de 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele que eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje mostra a cena da Santa Ceia, onde Jesus declara que um deles o iria trair. Nós conhecemos bem essa história, conhecemos bem essa cena, mas o que nós precisamos fazer de fato para conhecer um pouco mais sobre tudo isso é olhar para nós dentro desta situação. Onde nós temos traído Jesus? Onde nós temos negado Jesus? Onde nós temos sido parecidos com Judas? Onde nós temos sido parecidos com Pedro? Porque a cada vez que cometemos um pecado, principalmente um pecado grave, que nós sabemos que aquilo é pecado, e mesmo assim, por nosso livre-arbítrio, nós vamos e cometemos aquele ato. Nós falamos aquela palavra, nós não fazemos algo que nós sabíamos que precisava ser feito. Nós estamos cometendo pecado, nós estamos negando Jesus, nós estamos traindo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, para que essa semana santa seja de fato uma semana profunda, de profunda reflexão, de um crescimento espiritual verdadeiro, de uma conversão para cada um de nós, que nós possamos nos olhar para dentro de nós mesmos, refletir sobre como estamos vivendo o nosso cristianismo, a nossa espiritualidade, a nossa religião. Como de fato estamos vivendo os ensinamentos de Jesus em nossa vida. Nós estamos mais parecidos com os discípulos, como por exemplo João, totalmente entregue a Jesus, numa atitude de verdadeira entrega, estava do lado, estava encostado em Jesus, recostou-se sobre o peito de Jesus. Ou nós estamos numa atitude como Pedro, que a princípio parece que somos fervorosos defensores, mas a hora que a coisa aperta de verdade, escapamos pela tangente.
negamos Jesus, ou então, diante de um pecado ou de uma tentação muito grande, nós acabamos traindo Jesus, indo para o lado do pecado e esquecendo do nosso Salvador, do nosso verdadeiro Deus. Meu irmão, minha irmã, que isso possa realmente fazer diferença nesse período, que nós não passemos por uma quaresma, por uma sexta-feira santa, por uma Páscoa, da mesma forma como passamos em outros anos, de repente superficialmente, somente para cumprir com uma obrigação da religião, ou de repente por uma reunião com a família, coisa que até nesse período de pandemia é um pouco perigoso, não é verdade? Mas que possamos de fato observar o que acontece dentro de nós, olhar para nós e nos vermos como estamos em relação a Jesus em nossa vida. Para que possamos nos aprofundar. Jesus nos chama a cada dia para estar mais perto deles. Ele, como dizia Santo Agostinho, Jesus clama por nós. Ele nos quer com um amor louco. Quem não corresponde a esse amor somos nós que nos afastamos dele. Então, que essas cenas todas que nós vamos ver nos evangelhos desses dias da preparação para a Páscoa possa nos fazer refletir como estamos na nossa vivência, com a doutrina, com o ensinamento, com o seguimento de Jesus, como de fato estamos lidando com Jesus em nossa vida.